Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje pela manhã, fomos surpreendidos com o decreto de exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, que teria sido supostamente assinado pelo agora ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Logo em seguida, vimos a demissão, o pedido de demissão de Moro e a convocação de uma entrevista coletiva pelo agora ex-ministro para explicar as razões que o teriam levado a essa atitude. E aí me vejo eu diante da instauração no espaço público no Brasil de uma verdadeira lide. E aí, lide no conceito jurídico de lide. Por quê? Porque lide é definida como sendo uma pretensão resistida. E a que pretensão me refiro eu? A pretensão do agora ex-ministro Moro a explicar, a justificar diante da população brasileira os motivos que o teriam levado a pedir demissão do cargo. E por que foi resistida? Porque algumas horas após a coletiva de Moro, foi o presidente Bolsonaro que convocou uma coletiva para quê? Para contestar os argumentos de Moro, para defender-se, resistindo assim à pretensão do ministro em esclarecer a verdade dos fatos. Então, tivemos, a meu ver, pela manhã, durante a fala de Moro, como que uma peça de acusação ou uma peça de inicial, e ao final da tarde, quando da fala de Bolsonaro, uma peça de defesa ou contestação. E vamos um pouco a elas. Na fala de Moro, logo pela manhã, Moro inicia sua fala dizendo que foi surpreendido pelo decreto de exoneração do diretor e que, em momento algum, assinou esse decreto, do qual teria tomado ciência por uma publicação no Diário Oficial. Então vejam a gravidade do assunto. Um decreto que exibiria o seu nome, a sua suposta assinatura, não era sequer da sua ciência. Em seguida, Moro revela ao público, revela à população que não aguentaria mais as pressões do presidente da República para mexer na cúpula da Polícia Federal. E aí teria ele dito a Bolsonaro reiteradas vezes: presidente, mas essa seria uma tentativa de influenciar politicamente a Polícia Federal? Aí o senhor estaria exercendo uma influência política sobre a PF. E no dizer de Moro, o presidente teria dado uma resposta afirmativa. Teria dito que se tratava realmente de uma influência política, nas palavras de Moro. Agora, abro um pequeno parênteses. Lembremos que o exercício de influência política em instituições de Estado, como, por exemplo, a Polícia Federal, é de enorme gravidade. Por quê? Porque temos uma instituição que deveria funcionar com independência, com autonomia, regida pelo princípio constitucional da impessoalidade. Teríamos, se for esse o caso, uma instituição quase como que regulada, orientada pelos desejos e pelos interesses pessoais do presidente da República. Reitero, a ser verdadeira a versão do ex-ministro Moro. E aí sabemos que os únicos casos de Polícia Federal, de instituições de Estado regidas, controladas de perto pelo governante, são os casos das ditaduras. A ser verdade o relato de Moro, nos perguntamos: será que Bolsonaro estaria tentando transformar a Polícia Federal numa verdadeira
KGB, ou numa Gestapo na Alemanha hitlerista, ou numa Stasi na Alemanha Oriental, talvez fosse esse o caso. E Moro prossegue dizendo que o presidente estaria muito preocupado com inquéritos em curso no STF. Nos perguntamos que inquéritos poderiam ser esses. Seria um inquérito envolvendo seu filho Flávio, devido à questão do esquema aqui no Rio, que ficou conhecido como esquema da rachadinha? Seria o recente inquérito instaurado para apuração de responsabilidades pelos atos de domingo, que convocavam o retorno de uma ditadura militar e a restauração do AI-5? Não sabemos. De toda forma, a fala de Moro foi, como sempre, no seu tom bastante ponderado, bastante educado, por assim dizer, mas um tom muito firme, um tom nada conciliatório, e pensemos que Moro foi juiz criminal por 22 anos, sabe que na sua fala estão contidas imputações de crimes muito graves ao presidente da República e sabe perfeitamente que não se deve imputar a outrem crimes sem as devidas provas. Bom, tecidas essas breves considerações, vamos agora ao que seria uma peça de contestação, uma peça de defesa, que foi a fala do presidente Bolsonaro. A primeira observação é que Bolsonaro não apareceu sozinho diante dos holofotes, mas sim cercado por todos, em letras maiúsculas, todos os seus ministros, por 3 deputados federais, um deles sendo seu filho Eduardo, e pelo presidente do Banco Central. Primeira questão: que mensagem vocês acham que Bolsonaro tentou transmitir à imprensa, tentou transmitir à população com essa reunião de todos à sua volta, para que ele tentasse se justificar? Será que Bolsonaro teria tentado se mostrar blindado, como que protegido, entre aspas, por seus ministros, inclusive pelos ministros da ala militar? Teria sido esse um recado à população? Não sabemos, vamos aguardar. E quanto aos argumentos de Bolsonaro, ou aos supostos argumentos em contraposição aos de Moro, tentaremos aqui fazer uma brevíssima síntese, porque a fala de Bolsonaro durou entre 40 e 45 minutos de dizeres muito vagos, de dizeres ofensivos, inclusive com o uso de palavras de baixo calão, mas tentaremos sintetizá-lo. Bolsonaro inicia dizendo que se decepcionou muito com a figura de Moro, porque uma coisa, nas palavras do presidente, é você admirar alguém, outra coisa é você passar a conviver com esse alguém, e aí, segundo ele teria deparado com um forte ego, com um personalismo da figura Moro. E aí, Bolsonaro sustenta a sua prerrogativa legal de trocar, a seu critério, diretores da PF. Se baseia nessa prerrogativa legal. Em seguida, começa a tecer considerações totalmente desprovidas de razoabilidade, que não tem nem relação propriamente dita com esse pedido de demissão de Moro. E aí acusa Moro, sem utilizar esse adjetivo, acusa Moro de ter sido um gestor incompetente à frente do Ministério, à frente da polícia. Por quê? Porque, no dizer do presidente, a PF, entre aspas, de Moro, lembremos que o presidente entende instituições de Estado como sendo da propriedade do agente público que estiver no exercício do poder, fechemos esse parênteses. Então, segundo ele,
A PF de Moro se via muito mais preocupada em desvendar o assassinato da vereadora do Rio, Marielle Franco, do que em desvendar a tentativa de homicídio praticada contra ele mesmo, Bolsonaro, presidente da República, cuja vida, nas suas palavras, valeria mais que a vida de outras pessoas. Então, essa é a colocação de Bolsonaro em relação ao que poderia ter sido uma negligência, uma incompetência de Moro. E aí ele encerra o seu discurso com uma acusação muito grave ao agora ex-ministro. Segundo Bolsonaro, Moro teria até aceito negociar a demissão do diretor-geral da PF desde que fosse em novembro, após a sua própria nomeação, sua de Moro, para o Supremo. Essa é uma acusação de lançar o nome do diretor da Polícia Federal como uma moeda de troca para a chegada ao Supremo. Então, o que tivemos aí? Dessa fala pela manhã de Moro e em seguida da fala vespertina de Bolsonaro. Temos aí uma guerra de narrativas, temos imputações recíprocas de crimes muito graves, e aí o nosso PGR acabou de requerer ao Supremo a instauração de um inquérito para a apuração desses crimes. Como sempre, um caso, um litígio que não conseguiu ser resolvido de forma amigável, vai parar no colo do Judiciário, nesse caso do Supremo, e agora aguardaremos as provas. De toda forma, o que temos até o momento, já que não temos ainda acesso a essas provas, são duas biografias em contraste: a biografia de Moro versus a biografia de Bolsonaro. E aqui não incorreremos em santificação, em demonização de quem quer que seja, apenas em fatos concretos. Vamos ao lado de Moro. 22 anos do exercício da magistratura, dentre os quais 4 foram passados na liderança à frente da Operação Lava Jato, que, como já dito no vídeo de ontem, foi uma operação que verdadeiramente revolucionou o perfil da nossa justiça criminal no Brasil, mostrando à população como um todo que políticos muito poderosos, empresários muito poderosos, muito ricos, não estavam a salvo, não estavam blindados das garras da justiça, levando essas pessoas, inclusive, ao encarceramento, à cadeia. E agora, lembro a vocês, por mais que durante o ano de 2019, um determinado veículo de imprensa, um tanto alternativo, tenha tentado a todo custo denegrir a reputação de Moro durante o seu exercício da magistratura, durante a sua judicatura, creio que não conseguiu sequer arranhar, porque mostrou apenas um contato, obviamente, próximo entre Moro e o Ministério Público. Claro, formavam uma verdadeira força-tarefa na época em combate à corrupção, no combate a crimes graves praticados por pessoas poderosíssimas. Em momento algum, esse determinado veículo de imprensa conseguiu provar compras de sentenças, práticas de corrupção pelo então juiz Moro, prevaricação, ocultação, falsificação de provas, obstrução de justiça, nada disso foi provado. Então, até o momento, temos a biografia de alguém que pareceu, pelo menos até o momento, até o advento de provas em contrário, temos a biografia de alguém que pareceu ter exercido o seu ofício de juiz com regularidade e ter, inclusive, enfrentado
interesses poderosos para o exercício da sua função judicante. Agora, em contraposição, vamos à biografia de Bolsonaro. Um militar de baixa patente que foi expulso da corporação com desonra por ter tentado explodir o quartel, e posso dizê-lo porque esse fato foi reconhecido pelas instâncias da Justiça Militar, inclusive pelo STM, e em seguida, o que fez Bolsonaro da sua vida? Lançou-se na carreira política, onde permaneceu por várias legislaturas, como um deputado federal desconhecido, incapaz de apresentar qualquer projeto de lei mais relevante, um verdadeiro parlamentar de baixo clero, lá encostado às custas do erário. Em seguida, tivemos a eleição de Bolsonaro, com base principalmente em dois pilares, como já mostrado, inclusive, por um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas. E que dois pilares eram esses? O primeiro era a preocupação do brasileiro com a segurança pública e a imagem que Bolsonaro vendia de alguém ligado a forças armadas, a forças policiais, alguém que daria cabo de toda essa bandidagem. Esse foi um cacife para a eleição de Bolsonaro. E o segundo aspecto extremamente relevante, diria eu, decisivo, foi o antipetismo. Bolsonaro surfou no antipetismo, mostrando-se como uma única alternativa viável a um preposto de alguém que já havia sido condenado em duas instâncias e sobre o qual ainda pendiam casos criminais muito graves, que ainda se encontram pendentes. Então, essas são duas biografias. Lembrando ainda que na biografia presidencial constam alguns indícios de envolvimentos de membros da sua família com casos de corrupção. Lembremos aí o famoso caso Rachadinha, que está sendo investigado, envolvendo um de seus filhos, que é um caso bastante grave. Então, temos essa guerra de biografias. Agora, iremos à guerra das provas, vamos à apresentação das provas na instância judicial, que, em última análise, é a instância que soluciona conflitos entre pessoas que não tenham conseguido se entender amigavelmente. Enquanto isso, temos um cenário de pandemia que cavalga, temos um cenário econômico caótico, pessoas desempregadas, empresas quebrando, temos contas públicas nas alturas e nenhum desses problemas verdadeiramente relevante é tratado. Agora, o país parará mais um pouco, além da pandemia, teremos uma interrupção, entre aspas, por assim dizer, na nossa vida normal, devido a essa judicialização do conflito Moro versus Bolsonaro. Aguardaremos os próximos capítulos. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.